Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus irmãos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe vossas vidas em nome de Jesus. Meus amados, ministrar a palavra da parte do Senhor, muito temor e tremor. Eu queria, antes de abrir a Bíblia e partilhar do texto bíblico juntamente convosco, rogar gentilmente, cordialmente, a vossa atenção, para que juntos venhamos pensar um pouco. Pare e pense comigo. E imagine se um dia, de repente, um agente de uma empresa de turismo lhe procurasse dizendo que você foi premiado, e você foi sorteado e pode escolher uma viagem para qualquer cidade desse mundo. Quem aqui gosta de viajar? Oh, que maravilha, olha, que bênção, né? Então, qualquer cidade do mundo. Eu faço a seguinte pergunta: qual cidade você escolheria? Qual é a cidade dos seus sonhos? Qual é a cidade dos seus anseios? Um dia alguém me fez essa pergunta e eu tive a curiosidade de pesquisar sobre as cidades mais visitadas do mundo. E nós nos deparamos com Toronto, no Canadá, nos deparamos com Nova York, nos Estados Unidos, nos deparamos com Madrid, na Espanha, Berlim, na Alemanha, nos deparamos com Paris, na França, nos deparamos com Seul, na Coreia do Sul, com Hong Kong, na China, e nos deparamos com Tóquio, no Japão, e Dubai, nos Emirados Árabes. E nos deparamos com inúmeras cidades que são consideradas as mais visitadas do mundo, as mais procuradas. Mas o fato é que não importa para onde você vá, o melhor da viagem é voltar para casa. Não importa quão longe você possa ir, quão lindo, quão belo seja o lugar, o melhor de toda viagem é voltar para casa. A Bíblia nos diz que nós viemos de Deus e que um dia todos nós voltaremos para Ele. Esse é o nosso maior anseio. E por essa razão, a Bíblia nos apresenta uma cidade, a cidade santa, a cidade celestial, a nova Jerusalém, que me convence que eu não vou viver em Paulo Afonso para todo sempre. Eu já tenho residência própria, endereço fixo na glória eterna, ao lado do Pai Celestial para todo sempre. Para todo sempre. E eu gostaria de te convidar nesse momento a abrir a Bíblia e juntos vamos para Apocalipse capítulo 21, onde nós estaremos lendo os primeiros versículos, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Eles que encontraram, digam amém. Apocalipse, o livro da revelação. A visão é de João na ilha de Patmos, mas a revelação vem da parte de Deus. E esse livro, ele é repleto de revelações. Porém, quando chegamos no capítulo 21 e o capítulo 22, nós nos deparamos com a maior das revelações, que é justamente a cidade santa. Esse texto nos fala sobre novo céu, fala sobre nova terra, mas o mais surpreendente é quando esse texto nos fala sobre uma nova cidade, uma nova morada. E o verso nos diz o seguinte:
Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor? Além de um novo céu, além de uma nova terra, há uma promessa da parte de Deus, uma nova cidade. Eu vejo pessoas mudando de cidade, mudando de país. Pastor Júnior Santos hoje está morando em Lisboa, em Portugal. Estarrecido com o nosso país, com a crise que tanto nos assola e tanto nos devasta, não somente financeira, econômica, moral, espiritual. Essa é a realidade. E todos nós sonhamos com um lugar que nos traga segurança, que possamos viver em paz, exercer o direito de ir e vir. Mas a cada dia ficamos assustados e alarmados diante dos noticiários. Basta ligar a TV e você vai ficar estarrecido com tudo que nós estamos vivendo. E a pergunta é: será que existe algum lugar seguro nesse mundo? E evidentemente que não, porque muitas dessas nações que foram citadas hoje sofrem horrores por meio do terrorismo. Então não há um lugar seguro. Mas nós temos uma promessa de uma cidade que a paz reinará, que não haverá mais violência, não haverá tragédias, nem incidentes, nem acidentes, nem colapso, nem cataclisma, não haverá mais mal nenhum, nem praga, nem peste, nenhum tipo de enfermidade assolará o seu povo. Essa promessa da cidade santa, a nova Jerusalém celestial. E a Bíblia nos diz que essa cidade, ela vem dos céus ao encontro da terra. E ela vem como uma noiva adornada e ataviada. E a Bíblia nos fala que nessa cidade existe o grande sublime trono de Deus, revestido de todo esplendor. E a Bíblia vai nos falando e descrevendo mais detalhe nesse capítulo sobre essa cidade. Que ela é uma forma de cubo, comprimento, largura, altura, a mesma medida. Uma cidade plena que podemos sim considerar perfeita, cujas ruas são de ouro, as ruas são de cristais, os muros são de jaspe. Existem 12 portas, 3 no norte, 3 no sul, 3 no leste, 3 no oeste, como se Deus dissesse: venham quem quiser, de onde vier, pois as portas estão abertas para aqueles que vêm do norte, do sul, do leste, do oeste. Seja rico, seja pobre, seja culto, seja leigo, seja homem, seja mulher, seja escravo, seja livre, mas que venham, sobre essa cidade os rios de água viva. Flui do trono de Deus como um cristal. Nela contém a árvore da vida, e aquele que desse fruto comer viverá eternamente. Parece loucura o que eu vou dizer, mas às vezes eu sinto saudade desse lugar. Parece um surto, né? Como é que a gente pode sentir saudade de um lugar que a gente nunca foi? Porém a Bíblia nos diz que aquilo que olho não viu, aquilo que ouvido não ouviu, aquilo que não desceu ao coração e ao entendimento do homem, Deus nos revelou através do seu Espírito que perscruta todas as coisas.
É por isso que o nosso espírito brada dentro desse corpo, dentro dessa carcaça, bradando, dizendo: Maranata, ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Porque o que Ele tem para nós é bem melhor do que tudo que você possa imaginar. Estamos nesse mundo envolvido com tantas coisas, em conquistar títulos, em conquistar cargos, em conquistar metas, em construir. E às vezes nós nos esquecemos que existe uma cidade santa que está vindo do céu ao nosso encontro. E eu digo isso, gente, porque essa semana eu tive uma experiência interessante. Eu estava no consulado americano em Recife, em busca do meu visto para que venhamos viajar esse ano para o mestrado. E havia filas enormes de pessoas procurando esse visto. E ali eu parei para observar e pude ver pessoas entrando, saindo felizes, pessoas entrando, saindo tristes. Uma família que tinha se preparado para ir para Disney recebeu um não e saiu arrasado porque já tinha comprado as passagens, já tinha reservado hotel e saiu em prantos. Vi um senhor que disse que já é a sua segunda tentativa. Ele estava tenso, apreensivo, eu não sei exatamente qual foi o resultado. E eu vi pessoas entrando e saindo e com reações diferentes. O Brasil está em crise. O governo Trump, com toda razão, está vetando essas possibilidades, tendo em vista que existem muitos imigrantes legais, ilegais, que pedem um visto de turismo, mas pretendem permanecer na cidade. Chegou a minha hora, graças a Deus eu fui aprovado. Quando eu saí com as credenciais, fiquei feliz. Eu disse: que bênção, graças a Deus, porque ano passado, 2016, foi o ano que mais reprovou visto, e esse semestre de 2017 está sendo um recorde. Aí eu disse: Deus, muito obrigado, que bênção. E eu vi o Senhor falando ao meu coração: está feliz por causa de um visto provisório. Se alegre por sua cidadania permanente nos céus. Se alegre na certeza que você é cidadão celestial. E aí, queridos, sabe aquela alegria que transborda no seu coração, aquele gozo, aquele júbilo, ao ponto de dizer: de fato, Senhor, essa é a nossa maior alegria. Mas não poderia deixar de observar o pranto, a dor, a agonia, a aflição de uns, em detrimento da satisfação, da euforia e da alegria de outros. Mas existem muitas pessoas fazendo de tudo para ter um visto, e até mesmo sendo imigrante ilegal em nenhuma outra nação, correndo risco de vida, ultrapassando fronteiras sem permissão. Quantas pessoas passam horas e horas em embarcações, justamente em busca de uma outra cidade, de um outro país que possa proporcionar aquilo que é básico: segurança, educação, saúde. E quando na realidade nos deparamos com essa nova cidade que vem ao nosso encontro, existem algumas verdades nesse texto, irmãos, que me deixam maravilhado. A primeira delas é que a Bíblia nos diz que Deus é o arquiteto dessa cidade. Não é Oscar Niemeyer, não. Deus é o arquiteto. Imagine Deus construir aquilo que Jesus diz em João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muita morada, se assim não for, eu vou, teria dito, vou preparar lugar, e quando esse lugar estiver preparado, voltarei para vos buscar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aleluia! Essa é a promessa das promessas. E se essa promessa não se cumprir, nenhuma outra faz sentido em nossas vidas. Como disse o apóstolo Paulo: se a nossa esperança em Cristo estiver apenas nesse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas o que alegra o meu coração é que a minha esperança nele é viva, e que vai além dessa vida, vai além desse mundo, vai além dessa terra, vai além do túmulo que nos aguarda. É a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! A Bíblia nos diz
que Ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos e que preparou uma cidade para nós. Está escrito em Hebreus 11:16. Preparou uma cidade para nós. Uma cidade. E aqui eu gostaria de descrever alguns detalhes dessa cidade e te convidar. Você está com a Bíblia aberta? Então vamos passear junto. Versículo 4. Versículo 4. Primeiro detalhe importante dessa cidade: saúde. Haverá saúde nessa cidade. Versículo 4: E eles enxugarão dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Haverá saúde. Meus filhos são pernambucanos. Gabriel nasceu em 2012, Sara em 2014, e nasceram em outro estado, em outra cidade, porque, infelizmente, na nossa cidade tão amada, não nos proporciona saúde. Nessa teve problemas seríssimos, correndo risco de pré-eclâmpsia, síndrome HELP, precisou viajar, extrema urgência, e vocês sabem muito bem como foi essa história. Então, os nossos meninos são pernambucanos porque em Paulo Afonso não tem UTI. E isso não é culpa do governo municipal, é uma parceria entre governo estadual, federal e tantos outros. Mas o que vem ao caso aqui é que, infelizmente, muitas pessoas perecem por falta de saúde. Outros pagam horrores no plano de saúde. E assim sucessivamente. Mas o que a Bíblia nos fala sobre essa cidade é que lá não haverá dor, lá não haverá pranto, lá não haverá agonia, lá não haverá gemidos, lá não haverá morte, lá não haverá luto. Você pode dar um glória? Cristo será a cura definitiva para as nossas vidas. Você já parou para pensar nesse lugar? Onde você não vai ter despesa com médico, com medicamento, você não vai ter despesa com plano de saúde, porque você não vai ter nenhum problema de enfermidade. Gente, que maravilha esse lugar. É o lugar que Deus preparou para você. É o lugar que Deus preparou para nós. Você sabia que uma peste, que foi a peste negra, exterminou 1/3 da Europa? Estima-se que 50 milhões de pessoas morreram na Europa medieval por causa de uma peste. E quantas pandemias e epidemias têm destruído civilizações? E nós que corremos risco em todo instante de sermos contaminados com doença pelo ar, pelo simples contato com algo. Estamos sempre correndo risco. Viver é correr risco. E que garantia nós temos? Que segurança nós temos? E de repente pessoas se deparam com um diagnóstico contrário, desfavorável, em estado terminal, por meio de um câncer que veio de repente, repentinamente. Ninguém está preparado para essa notícia, mas ela pode acontecer a qualquer instante, a qualquer momento. Quantas pessoas não sofrem com tratamentos terríveis? E essa é uma realidade cruel, irmãos, em todo lugar, em todo mundo. Mas quando olhamos para a Bíblia, nós temos um motivo para nos alegrar, que há uma cidade que Deus preparou para nós, que não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá pranto, não haverá morte, não haverá luto. Glória a Deus. É para essa cidade que eu quero ir, é para essa cidade que eu estou indo, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Então, o primeiro detalhe aqui a ser chamado é a saúde dessa cidade. Mas não fica somente em saúde, não. Vamos para o versículo 12. Olha outra coisa também importante que nós esperamos de toda a cidade. Versículo 12: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se acham a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estava sobre este 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Segunda verdade sobre essa cidade é a segurança. Sabe quem são os segurança contratado? São os anjos de Deus. E fala sobre os portões, e fala sobre as muralhas de jaspe. E fala sobre toda essa riqueza que estaremos protegidos. Estima-se que no Japão ocorre mais de 1000 terremotos por ano. A cidade é uma cidade desenvolvida, né? Falando Tóquio, é uma cidade desenvolvida. Mas que lugar nós encontramos essa segurança? O islamismo está tocando terror no mundo todo. Depois de 11 de setembro de 2001, o mundo nunca mais foi o mesmo. Em Nova York, as torres gêmeas, World Trade Center, simplesmente se tornaram poeiras. E a partir dali, uma página terrível marcou a mudança de um capítulo para o outro. Depois Londres, depois Paris, depois Madrid, depois Berlim, e todas as cidades na Europa, em qualquer outro lugar, vivem assustadas porque não tem segurança. Segurança, que garantia nós temos que vamos sair daqui e chegar em casa em paz? A mãe de Lucicleide, um dia desse, a nossa irmã Lucicleide, esposa de Nicó, fui visitar a senhora. Ela saiu da sua casa, uma senhora de idade, para ir para a igreja. Um rapaz numa moto assaltou, puxou a bolsa dela, ela caiu, fraturou a perna, o fêmur, e todo um processo de recuperação. Fez cirurgias e cirurgias e ainda hoje sofre terríveis danos e se recuperando. A gente se depara com pessoas invadindo lares, invadindo residência. Fazer uma viagem hoje, nós não temos mais a mesma tranquilidade. Não temos mais a mesma tranquilidade. O meu tio, há alguns anos, José Milton, ele vinha de Maceió, estava indo para Brasília. 2 pessoas se colocaram na frente do carro. Ele teve que, juntamente com o motorista, se desviar daquelas pessoas. Só que aquelas pessoas eram assaltantes. Se coloca na frente do carro para que a pessoa venha se desviar, vira o carro, saquearam tudo. Meu tio, extremamente debilitado, hoje um aposentado, por não ter mais condições de trabalhar, cheio de limitações. Ele viu o motorista, seu amigo, morrendo, e as pessoas saqueando tudo dentro do carro. Como um homem é cruel, como um homem é terrível. Gente, e não pense que Paulo Afonso é a mesma cidade de algumas décadas. Paulo Afonso já não tem mais a mesma tranquilidade. Deparei com um jovem que veio morar recentemente aqui, estava no mês de abril, já tinha perdido 3 celulares. 3 celulares naquele ano foram roubados. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós nos deparamos com uma cidade que haverá total segurança. Vamos viver em paz, plenamente em paz, onde vamos andar à vontade em todo tempo, em todo lugar. Sabe, às vezes eu fico preocupado falando com minha esposa, acompanhando a vida de condomínio de alguns irmãos que moram em condomínio. Eu disse: rapaz, esse é o projeto para o futuro, é morar em condomínio, porque você larga seus meninos à vontade, está tudo lá acompanhado por meio das câmeras, você já não fica tão preocupado, porque a gente
pensa não somente na gente, mas quem é pai, sobretudo pensa nos filhos. Além de segurança, além de saúde e além de segurança, essa cidade também tem, versículo 2, a cidade não precisa nem dos, versículo 23, a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha, gente, terceira verdade, a cidade terá iluminação, e não uma iluminação através de uma energia solar, de uma energia hidroelétrica, de uma energia eólica. Ninguém vai precisar se preocupar em armazenar ar, armazenar vento, estocar, sabe? Ninguém vai ter essa preocupação. Olha só o que a Bíblia nos diz: seremos todos iluminados através da glória do Cordeiro, Cristo Jesus. Não mais através do astro que Deus criou para iluminar durante o dia, que é o sol, nem do satélite que Deus criou para iluminar durante a noite, que é a lua. Não precisaremos mais, porque agora é a glória de Deus iluminando a nossa vida, e viveremos debaixo do brilho, do resplendor da sua majestade, da sua formosura, da sua magnitude. Nós nos gabamos, Paulo Afonso, de fazermos parte da cidade da energia, né? Cidade da energia. Paris é considerada a cidade luz. Agora imagine essa nova Jerusalém celestial, a cidade que não tem sombra, que não tem escuridão, que não tem trevas, não vai ter queda de tensão. Lembro quando faltava energia, casa da minha mãe, a gente corria para pegar as velas, era um atropelando o outro, e ficava entre os vizinhos com aquelas velas, com os candeeiros. Lá no céu não vai precisar disso, a glória de Deus vai resplandecer. E sabe o que é que eu gosto também daqui? É que a gente não vai ter despesa com a Coelba. Oh, glória! Aleluia! Não vai ter despesa com nenhuma empresa. Em Recife é o quê? A CELP. Não vai ter problema. Não vai ter problema, não vai ter carta de cobrança, não vai ter ameaça de cortar energia. Você não vai precisar pagar aluguel nesse lugar. É o céu, é a casa eterna que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora imagine uma cidade que tem saúde, uma cidade que tem segurança, uma cidade que tem iluminação. O que é que você mais quer? Repita comigo: educação. Educação. Vamos para o versículo 24, 25 e 26. Olha o que o texto nos diz: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Educação. As nações, os povos, as raças, as tribos, todas as etnias e clãs andarão mediante a sua luz. O mundo não será regido pelo comunismo, pelo capitalismo, mas será regido por Jesus Cristo, onde Ele de fato será Senhor sobre tudo e sobre todos, e andaremos mediante a sua luz. Andaremos mediante a essa luz que ilumina totalmente as nossas vidas. Amém, amados? Uma outra verdade sobre essa cidade, quase que eu esqueço dessa, e ela é muito importante a ser citada. Então vamos voltar a alguns versículos. Versículo 21. O que é que você mais quer agora? Sua cidade tem saúde, tem segurança, me ajuda aí, tem iluminação, tem educação, e agora? O que é que falta? Riquezas, versículo 21.
Quem não gosta precisa ser internado no manicômio. A questão é você possuir e não ser possuído. Dominar, mas não ser dominado. Agora versículo 21 diz aí, ó. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Gente, se você for olhar esse texto, vai nos dizer que o muro é de topázio, é de esmeralda, é de cristais, é de pérolas preciosas, é de ouro puro. Agora, quando eu atento bem, eu percebo que não se trata de uma opulência, não se trata de uma ostentação celestial. Sabe qual é a compreensão que eu tenho aqui? É que esses metais, esses minerais, no céu, eles serão tão comum que a gente vai brincar de bola de gude com diamante. Tão comum. É tão comum. Aí o texto vai nos dizendo que vamos andar nessas ruas de ouro e de cristais, topázio, esmeralda, safira, pérolas, tão comum. E quando o apóstolo Paulo, ele procura o que é mais precioso na terra para comparar com aquilo que é mais simples no céu, sem ostentação, sem opulência, e tudo isso será tão comum. Nós viveremos em um lugar de riquezas. A árvore, a praça, a Bíblia nos fala que é toda de ouro. É toda de ouro. Amém, irmãos? Esse é o palácio que Deus tem preparado para você. Esse é o castelo que Deus tem preparado para você. Você sabia que um dos maiores monumentos construído foi em homenagem de um homem para a mulher? Foi. Os jardins suspensos da grande Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo, Nabucodonosor fez para sua esposa. Taj Mahal na Índia, aquele castelo suntuoso, estonteante, imponente, foi feito do rei para sua esposa quando morreu, para ser o túmulo da sua esposa. E nós somos o que do Senhor? É isso que o evangelho é lindo, né? Ele vai chamar os marmanjos de menina dos olhos de Deus, e depois vai nos chamar de noiva. Vai nos chamar de noiva. Então é o noivo preparando a morada para a noiva. Você está do lado de algum homem aí, diga aí, você é menina e você é noiva. Você é noiva de Deus. Acaba tá dizendo, me estranhe não. Não me estranhe não. Mas é verdade, gente, é essa maneira, né? Você já parou para perceber com esses contrastes paradoxais do evangelho? Deus que se apresenta como leão, se apresenta como cordeiro. Deus às vezes se apresenta como uma águia, e às vezes se apresenta como uma galinha. Não é assim que Jesus diz? Ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te proteger debaixo dos meus braços, como uma galinha protege o seu pintinho debaixo de suas asas, mas vós não quiseste. Isso é evangelho, Deus que se apresenta como servo, mas também como Senhor. E agora, nós, como noivas, sem ideologia de gênero, estaremos diante do Senhor para todo sempre. Esse texto é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Naquele dia veremos amigos que em Cristo se transformaram em irmãos. Eu verei meu tio Martins. Quando ele saiu de casa, deu um beijo na minha tia, nos seus 3 filhos, e foi trabalhar como representante da Pajuçara. E de repente sofreu um terrível acidente. Ficou preso debaixo de um caminhão. O carro ficou reduzido a nada praticamente. Existe um vídeo na internet que eu só tive coragem de ver uma vez, que era ele louvando a Deus, todo ensanguentado.
louvando a Deus naquele momento de dor. Minha tia me ligou e me disse: Sidney, seu tio morreu. Minha esposa estava na clínica Santa Mônica, na gestação de Sara. Eu liguei para minha mãe e disse: vamos agora. Viajamos de madrugada. Quando chegou lá, tudo tão de repente, tudo tão repentino. Eu olhei e acompanhei tudo. A gente entrou no necrotério, o corpo dele ainda limpando. Bati no ombro e disse: um dia nos encontraremos novamente, para nunca mais ter que nos separarmos. É essa certeza que eu tenho. A Bíblia também fala que no céu haverá um coral de crianças. Que crianças são essas? São justamente aquelas que pereceram aqui na terra, porque foram recolhidas pela soberania de Deus. Mas as mães que sofrem, um dia encontrarão novamente seus filhos amados, para nunca mais ter que se separar. Esse é o lugar que eu vou. É para esse lugar que eu quero ir. Nada mais nessa vida faz sentido algum, se não vivermos na perspectiva da eternidade, de que um dia os céus se abrirão e nos encontraremos com o nosso Senhor para todo sempre. Para todo sempre. Para todo sempre. E aquele que tem todo o poder dirá: faço nova todas as coisas no céu e na terra, para todo sempre. Não haverá mais luto, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais aflição, não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte. E Ele enxugará dos nossos olhos, da nossa face, todas as lágrimas. E viveremos em Sua presença, no gozo eterno. É para essa cidade que eu quero ir. É para essa cidade que eu vou. Quando eu olho a história das civilizações, eu percebo que tantas civilizações ricas, poderosas se perderam e pereceram no tempo. Os incas, os maias, os astecas. Por que não falar do Eldorado? Por que não falar da Atlanta? E por não falar de cidades que estão ameaçadas. Se um tsunami vier no Brasil, Recife some do mapa. Que segurança nós temos diante de previsões de que meteoros estão na rota de colisão com a Terra? A realidade é que esse mundo está condenado e você não precisa ser um biólogo, um geólogo, um astrônomo para compreender. Que a raça humana está entrando em extinção. E a preocupação é para onde nós iremos. Recentemente cientistas fizeram a arca de Noé e lá colocaram semente de diversos frutos e frutas. Quem viu isso? Quem acompanhou? Criaram isso, gente, porque eles sabem que a qualquer momento nós vamos viver um colapso global, um cataclisma de dimensões universais. E essa preocupação, ela é real. Nós estaremos num lugar rico. E agora outro detalhe que eu não ia mencionar, mas veio aqui à mente. Versículo 22, olha que lindo. Olha que lindo. Aleluia. Olha o que diz: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro.
Nós vamos passear na Nova Jerusalém. E sabe o que é que nós não vamos encontrar naquele lugar? Nós vamos encontrar ouro, nós vamos encontrar cristais, nós vamos encontrar topázio, esmeralda. Mas uma coisa que nós não vamos encontrar, como João disse, eu não vi santuário. Nós não vamos encontrar mesquita islâmica, não vamos encontrar lojas maçônicas, centro espírita, templos budistas. Não vamos encontrar salão do reino dos testemunhas de Jeová. Não vamos encontrar paróquias católicas, catedrais evangélicas, porque nesse lugar não haverá santuário. Isso aqui ensina muito, gente. Sabe o que isso me ensina? É que o santuário não é um lugar, é uma pessoa. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é uma estrutura física, que amanhã pode ser qualquer outra coisa. Assim como a história tem nos mostrado que grandes catedrais, outrora grandes catedrais, hoje se tornaram mausoléus, museus, universidade. Igreja somos nós. Isso aqui não é altar. Isso aqui é uma plataforma. Altar é isso aqui, ó. E sabe qual é a realidade? O diabo não está interessado em te tirar desse lugar. Pode ficar aqui, à vontade. Pode ficar aqui o tempo que você quiser. Depois do arrebatamento, pode permanecer também. O diabo está interessado em te tirar da presença de Deus. É isso que interessa ao diabo. João viu, não há santuário, ninguém vai se identificar como crente, porque no inferno o que mais vai ter é crente. A exemplo de Satanás, que a Bíblia diz que ele crê, e ele crê tanto, assim como os demônios do inferno, que se estremece. Então crer não é sinônimo de salvação, não é garantia de salvação. Acreditar em Deus não é garantia de salvação, mas obedecer a Deus sim, é segurança, é certeza, é convicção. Que se fecharmos os nossos olhos aqui, por qualquer motivo, abriremos na Nova Jerusalém celestial, preparada antes da fundação desses séculos, para aquele que teme, para aquele que o ama, para aquele que clama, Maranata. Tenha cuidado, meu irmão, porque quando Jesus voltar, virá uma procissão de pessoas que virão da igreja e dirão: Senhor, profetizei em teu nome, curei em teu nome, expulsei demônio em teu nome, falei em línguas em teu nome. Sabe o que é que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Você fez o que fez, mas não por mim, não para mim, e não através de mim. E aí um dia desse eu estava falando que é possível a pessoa ser separada por Deus, consagrada por Deus, escolhida por Deus, usada por Deus, mas nunca ser aprovada por Deus. A exemplo do rei Saul, chegou a profetizar no arraial dos profetas, mas não tinha o selo da promessa em sua vida. Isso é preocupante, porque você pode ter o seu nome escrito no hall de membros de qualquer instituição, mas do que adianta não ter o nome escrito no livro da vida? O que adianta? Você pode ter cargos, você pode ter títulos, você pode ser chamado de qualquer nomenclatura, mas a pergunta é: quando Jesus vier, Ele vem buscar os servos bons e fiéis. Pastor vai ficar, presbítero, diácono vai ficar, apóstolo vai ficar, patriarca vai ficar. Agora eu duvido que um servo bom e fiel fique. Ao ouvir a voz do Senhor, ele subirá ao encontro com Cristo nos ares.
Aleluia! Então não basta ser servo. Diga para o seu irmão, não basta ser servo. Tem que ser bom e fiel. Tem que ser bom e fiel. Glória a Deus. Agora chegamos ao último lugar. O que é que haverá nessa cidade? Capítulo 22. O que é que haverá mais nessa cidade? Capítulo 22, escuta. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os servirão. Você pode repetir comigo essa parte? E os seus servos os servirão. Último lugar, haverá nessa cidade governo. Cristo será o supremo pastor de um só rebanho, sem identificação, com rótulos denominacionais. Ninguém vai lá dizer: eu sou batista, eu sou assembleano. Tem uns que dizem: eu sou batisbleano. Uma junção de batista com assembleano criou o neologismo batisbleano. Presbiteriano. Haverá governo. E os seus servos. Gente, isso é muito mais forte do que eu posso explicar. Então eu vou me conter com minha limitação e ficar por aqui, esperando que Deus revele ao seu coração aquilo que de fato é o que Deus pretende nos ensinar. Os seus servos os servirão. Os seus servos os servirão. É forte isso, né? É forte. Esse é o único sentido que vai nos levar para o céu. Então, se você não está satisfeito em servir a Deus na terra, a pergunta é: o que você quer fazer no céu? O que você quer fazer no céu? O maior prazer e a maior vocação de um servo é servir. E não importa o que esteja errado, ele tem prazer em servir, ele tem alegria, ele tem satisfação em servir. Lembra no início quando eu disse que a maior alegria de uma viagem é voltar para casa? Não importa para onde você vá. Agora a pergunta é: que cidade você quer ir? Qual a cidade? Veneza? Você quer ir para Gramado? Falar alguma cidade, né, do nosso país. Curitiba, que é a cidade modelo. Rio de Janeiro, que é a cidade maravilhosa. Para onde você quer ir? São Paulo, a terra da garoa. O que mais, gente? Gravatá é a Suíça brasileira. Recife, a Veneza. Para onde é que você quer ir? Paulo Afonso, a capital da energia? Claudinho não quer sair de Paulo Afonso. Claudinho não gosta de pegar avião. Para aí, velho. Para onde você quer ir? Não há lugar melhor para estarmos e para nos encontrarmos. Eu disse que a melhor satisfação para quem viaja é voltar para casa. Nós vemos de Deus e voltaremos para Deus. Agora escuta isso. Eu vi certa feita uma história de um casal e muito jovem dedicou a sua vida à obra missionária. Eles foram para o continente africano e lá desenvolveram um excelente trabalho missionário. Dedicaram toda a vida. Agora pensa um pouco comigo. Abdicaram dos seus sonhos, dos seus ideais, deixaram de exercer a sua profissão
deixaram de investir tempo com os filhos, porque os filhos acabaram sendo criados pelos avós, e eles foram para a África depois de 4 décadas, a idade já avançada, e depois dos 70, a Bíblia diz que a gente começa a fazer hora extra, né? É problema de junta e encosta, é melhor juntar e deixar encostado. Então o casal vem, pega o voo, e ele olhando para ela olhando para ele, disseram um para o outro: quem será que vai nos pegar no aeroporto? E o outro disse: eu acho que a igreja vai fazer uma mobilização e os irmãos vão estar nos aguardando. E aquela expectativa imensa. O avião vem pousando no aeroporto, e eles veem lá faixas, eles veem lá fogos de artifícios, eles veem lá alardes, barulhos, uma histeria, pessoas aplaudindo. E eles de repente pensam: olha, a igreja toda se mobilizou, estão aqui para nos receber, que honra. Eles saem todos felizes, e ao descer o voo, eles percebem que tudo aquilo era para um deputado que estava naquele mesmo voo. E eles procuram quem vai buscá-lo e encontra somente um homem, a pedido do pastor, que se dispôs a pegar aquele casal e levar para casa. Aquela senhora entra em prantos. Tanto tempo dedicado à obra missionária, tanto investimento, e ao voltar para casa, a gente se depara com essa realidade. E aquele homem calado, ele disse: olha, fique aqui que eu vou passear, eu vou desaparecer a mente, eu preciso falar com Deus. E ele sai, de repente, ele volta. E ao voltar, ele vem com um semblante totalmente diferente, sereno, feliz. E a esposa pergunta: o que foi que aconteceu? E ele diz: Deus falou comigo. E foi? Então o que foi que ele me disse? Me diga logo. Eu estava a caminhar dizendo: Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, porque ao voltarmos para casa, a gente não teve a recepção que esperávamos. E Deus falou: meu filho, vocês ainda não voltaram para casa. Vocês ainda não voltaram para casa. Aquele casal de senhores se abraçaram e aprenderam a lição. Em momento algum nós podemos esquecer. A nossa glória não está nesse mundo. A nossa vitória não pertence a esse século. A nossa maior honra está nos céus. E a Bíblia nos diz que as tribulações desse mundo, que a leve momentânea tribulação não se compara com o peso eterno de glória que foi reservado para mim e para você. Nada se compara, por isso que vale a pena vencer as aflições, vale a pena resistir ao tentador, na certeza que a nossa coroa é de honra, a nossa coroa é de glória, a nossa coroa é de vitória, que a nossa pátria amada é celestial, é lá na glória eterna, e seremos honrados para todo sempre. Amém? Projeção, por favor. Coloca aí o hino do cantor cristão 521. O nome desse hino é A Cidade Santa. Vocês estão olhando para mim como se eu fosse cantar, né? Ou nada. Agora eu garanto uma coisa: lá no céu vocês vão me ver cantando. Aí vocês vão dizendo até que Deus faz milagre. Essa canção diz: dormindo no meu leito, em sonho encantador,
Um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças, ouvi cantar crianças e em meio a seu cantar, rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar: Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó santa grei, hosana, hosana, hosana ao vosso rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz, ouvia das hosanas dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz, e no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte vi um vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos escutei: hosana, hosana, hosana ao vosso rei. Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor a divinal cidade morada do Senhor. Apague essas luzes, por favor. Da lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só fugia a luz de Deus, muito pura em seu brilhar. E todos que queriam sim, podia logo entrar na muito feliz Jerusalém que nunca passará, na muito feliz Jerusalém que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar, hosana, hosana, hosana sem cessar, hosana, hosana sem cessar. É isso aí. Agora eu queria te convidar a se colocar em pé. Queria convidar a nossa irmã Midian para juntos fazermos esse louvor ao nosso Deus. Som. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças em meio ao seu cantar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó santa grei, hosana, hosana, hosana ao vosso rei. Então o sono se alterou, não mais o som feliz, ouvia das hosanas os coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz. Num alto tosco monte, o vulto de uma cruz. No alto e tosco monte,
os anjos além, Jerusalém, os anjos escutei, Hosana, Hosana, Hosana ao vosso Rei. Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar. Hosana, Hosana, Hosana sem cessar. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Obrigado, querida. Muito obrigado. Ministério, Atos. Hoje à tarde eu liguei para nossa irmã Midian, disse: você pode cantar essa canção? E ela vive aquele versículo de Apocalipse, né? Os meus servos servirão. Ela imediatamente diz: eis-me aqui. E essa canção realmente tem tudo a ver com a Nova Jerusalém, que aguarda por mim e por você. Mas eu só tenho algo a falar, que é a pergunta que não quer calar: quem são os moradores dessa nova cidade? Quem são os moradores da cidade santa? A Bíblia responde da seguinte forma: nela nunca mais, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro do Cordeiro. Somente os escritos no livro do Cordeiro. Ao pesquisar sobre essa cidade, ela é maior do que qualquer cidade. A Bíblia dá as dimensões dela. Não há cidade maior. Você tem uma ideia? Ela comporta 4 vezes a nossa população mundial. Ou seja, ela poderia ter 28 bilhões de pessoas. Mas a Bíblia nos diz claramente que só subirá a Nova Jerusalém celestial aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Não importa se é rico, se é pobre. Não importa se é culto, se é leigo. Não importa se é judeu ou gentio. Desde que tenha o seu nome escrito no livro da vida. Aí sim, essa pessoa subirá a Nova Jerusalém celestial, quando os céus se abrirem. Por isso, irmão, se você não tem a certeza e a segurança que seu nome está escrito no livro da vida, e eu falo isso sem nenhuma presunção, sem nenhuma arrogância. Às vezes as pessoas pensam que o crente é metido, né? Porque temos a convicção da salvação. Eu estava conversando com alguém e eu disse bem assim: olha, eu não estou salvo, eu sou salvo. Aí ela me olhou, não precisou falar nada, mas eu já consegui entender tudo. Como se dissesse: que petulância. Mas eu tentei explicar. Essa confiança não é baseada nas minhas obras, nem no meu próprio mérito. É baseada na promessa de um Deus que não pode mentir, de um Deus que não pode falhar. E esse Deus, Ele me disse, não somente a mim, mas a todos, que se confessarmos o seu nome diante dos homens, Ele confessará o nosso nome diante do Pai Celestial. Por isso, eu não estou salvo, eu sou salvo, porque o seu nome eu já confessei diante de todos os homens e jamais negarei diante de qualquer homem. É nessa segurança que eu vivo, é nessa confiança que eu tenho.
Por isso, não se trata de arrogância, de presunção. Não é uma confiança em nós mesmos, mas uma confiança nele. Porque tudo é por ele, por meio dele e para ele. Você pode hoje ter essa segurança. Você pode hoje ter essa confiança sem arrogância, mas na certeza de que Jesus morreu em nosso lugar para nos dar a segurança eterna. Esta é a confiança que Ele deseja que eu e você venhamos possuir. E nele nós estamos seguros. Haja o que houver nesse mundo, terremotos, erupções, tsunamis, tempestades, cataclisma por meio de meteoros, seja lá o que for que vier assolar essa terra, a nossa pátria é celestial, a nova Jerusalém, ela nos aguarda. Aleluia, glória a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.